No vídeo de hoje a gente vai ter um unboxing e já as primeiras impressões da nova televisão The Frame de 2022 da Samsung, que é a televisão que está aqui atrás, que é uma televisão que traz vários diferenciais interessantes e a gente vai ver todos os diferenciais ainda nesse vídeo. E o diferencial que eu estou mais curioso para testar com certeza é a tela anti-reflexo dessa televisão, que inclusive a gente vai testar já colocando no lado de uma outra televisão para ver de fato se tem ou não tem muita diferença. Mas enfim, pessoal, sem enrolar, vamos abrir a caixa e já partir aí para as primeiras impressões. Pessoal, já estamos com a televisão ligada aqui atrás de mim e como eu comentei lá no comecinho do vídeo, essa televisão aqui tem vários diferenciais interessantes e a gente vai começar analisando aqui a coisa que eu mais estava curioso para ver, que é a questão da tela anti-reflexo dessa televisão, para ver se funciona ou não funciona. E para esse teste ficar ainda mais interessante, a gente já vai aproveitar e comparar lado a lado com uma televisão concorrente da LG, que vai ser o modelo QNED 80, que é a televisão da direita que vocês estão vendo aí agora, e a gente já consegue ver uma diferença bem grande entre as duas televisões, a forma como elas reagem, a claridade que a gente está apontando ali para a televisão é bem diferente. E nessa cena em particular, de forma proposital, a gente escolheu uma cena que tinha ali um fundo preto para ver como as duas televisões reagem, e vocês podem ver que elas reagem de forma bem diferente. A televisão ali da LG cria vários raios de luz apontados em várias direções, enquanto a televisão The Frame de 2022 da Samsung cria um efeito mais fosco e circular, como vocês estão vendo aí nas imagens. Mas o maior ponto positivo dessa tela anti-reflexo da Samsung, pelos testes que a gente fez, é quando a gente está assistindo a um conteúdo que não tem ali um fundo escuro, como a gente acabou de mostrar para vocês, mas sim quando é uma cena mais colorida. E nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, novamente comparando as duas televisões, agora com uma cor ali mais colorida, né, uma cena mais colorida, a gente consegue ver como de fato as duas televisões reagem de forma bem diferente. Na televisão da direita, na televisão QNED
780 da LG, a gente continua visualizando claramente o reflexo, enquanto na televisão da esquerda, né, a televisão da Samsung, a gente basicamente não enxerga nenhum tipo de reflexo, a não ser ali em alguma parte mais escura da tela, alguma coisa assim, mas de forma geral a gente consegue ver que de fato essa tela que a Samsung colocou aqui na televisão funciona muito bem para combater os reflexos, como a gente está comprovando através dessas imagens. Mas, como eu comentei, esse não é o único diferencial da televisão aqui atrás, tem outros diferenciais, mas antes de comentar as outras coisas, lembrando, pessoal, se vocês são novos aqui no canal, estão procurando uma televisão para comprar, querem pagar ali um bom preço, barato, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente lá a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisões, inclusive a televisão aqui atrás a gente comprou com uma promoção que apareceu lá no grupo, então se vocês também não quiserem perder essas ofertas, é só entrar no grupo, é de graça para participar, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. E também lembrando, pessoal, que se vocês gostam do canal, gostam desse estilo de vídeo, não esqueçam de estar avaliando, dando um gostei nesse vídeo aqui, isso é super, ultra, mega importante para estar ajudando a gente continuar indo atrás, comprando outras televisões, para trazer cada vez mais vídeos como esse aqui para vocês. Um outro diferencial da televisão aqui atrás é que ela vem com o One Connect, e para quem não conhece, o One Connect basicamente é uma caixinha externa que fica ligada na televisão por um único fio transparente, e é nessa caixinha que ficam as conectividades da televisão. E ter esse One Connect é uma característica bem interessante, especialmente se você vai colocar a televisão pendurada ali numa parede, porque como a televisão não tem conectividades na parte de trás, ela fica muito mais encostada na parede, criando um visual ali mais interessante caso você vá utilizar a televisão em um suporte de parede. E vale dizer que a televisão já vem com um suporte de parede dentro da caixa da televisão, o que é um diferencial bem legal para ela, mas se por acaso você vai colocar em cima de uma mesinha, como a gente está fazendo aqui, não precisa se preocupar, porque ela também já vem aqui com os pezinhos, ou seja, se você vai colocar na parede, ela já vem com suporte de parede, e se você vai colocar em cima de alguma estante, como a gente fez aqui, ela também já vem com suporte para esse tipo de caso. Um outro diferencial dessa televisão, se comparado a outras televisões, é que no caso dessa televisão, se você quiser, você pode comprar separadamente bordas de cores diferentes aqui para a televisão. No caso, ela vem com uma borda preta, mas você pode estar comprando bordas de outra cor. E por que você faria isso? Basicamente, a ideia é que trocando a borda aqui da televisão, você consiga fazer com que a televisão pareça mais um quadro no seu ambiente. E pelo fato da televisão não ter as conectividades na parte de trás, fazendo com que ela fique mais encostada na parede, e ao mesmo tempo tendo essa tela anti-reflexo, e se ao mesmo tempo você ainda por cima trocar as bordas da televisão, ela de fato vai ficar parecendo muitíssimo um quadro. Inclusive, dependendo da imagem que a gente coloca aqui, se a gente coloca uma obra de arte, a televisão já fica bem semelhante a um quadro. Então, se colocasse uma borda diferenciada aqui em volta da televisão, com certeza ficaria ainda mais interessante. Então, se você é esse tipo de público, esse também é um diferencial legal aqui da TV. E também vale dizer ainda sobre essa questão da televisão parecer um quadro, no próprio menu da televisão, a televisão te dá acesso a várias obras de artes, vários quadros que você pode estar utilizando na sua televisão para de fato ela parecer ser um quadro, e o fato dela ter uma tela fosca e a forma como ela reage à luz, de fato fica bem legal quando a gente coloca um quadro, especialmente se é um quadro pintado à mão, sabe? De fato fica bem legal nessa televisão. Entretanto, vale dizer que essas obras de artes, elas não são gratuitas, tá, pessoal? Tu até pode testar elas gratuitamente por alguns segundos na sua televisão, mas se você quiser comprar uma ali para colocar na sua televisão, deixar ela ali o dia inteiro ligado, como se fosse um quadro, de fato, você vai ter que comprar esses quadros individualmente, cada um custa R$66, pelo menos os que a gente viu, mas se você preferir, você também pode assinar um plano de assinatura mensal ou anual para ter acesso ali a várias obras de arte. E agora tem mais um detalhe interessante sobre essa televisão, que é o seguinte, pessoal. A televisão aqui atrás está sendo vendida em vários tamanhos diferentes. Entretanto, se você comprar um modelo de 55 polegadas em diante, você vai ter suporte a uma taxa de atualização de 120 Hz, vai ter suporte a uma porta HDMI 2.1 e também vai ter suporte a VRR, ou seja, características bem importantes aí para jogadores de videogame. Então essa televisão aqui também pode ser uma TV bem atrativa para os jogadores de videogame a partir dos modelos de 55 polegadas em diante. E também vale a pena mencionar que, da mesma forma que já acontece com as outras televisões que a Samsung lançou nesse ano de 2022, a televisão The Frame 2022, que está aqui atrás de mim, também já tem suporte oficial para o aplicativo do xCloud
da Microsoft, que permite que você jogue jogos de Xbox sem ter o console fisicamente ali no seu ambiente. Inclusive, se você quiser ver um teste com a gente testando esse aplicativo, a gente vai deixar aqui embaixo no campo da descrição um vídeo onde a gente testa. Caso você não conheça, você pode estar dando uma olhada, porque é bem interessante. E sobre a qualidade de imagem da televisão, vale dizer que é uma televisão de tecnologia QLED, que proporciona ali pra gente melhores cores, e é uma televisão que tem painel VA, entregando pra gente então um bom contraste na imagem. E ainda sobre a qualidade da imagem, uma coisa que eu estava bem curioso para ver era se essa tela fosca que a Samsung colocou aqui nessa televisão iria ou não prejudicar a qualidade da imagem. Eu estava ali com um certo receio que talvez isso fosse legal ali para combater os reflexos, mas talvez de alguma forma deixasse a imagem um pouco estranha. Entretanto, vocês não precisam se preocupar com isso, tá, pessoal? Pelos testes que a gente fez até agora, ter essa tela fosca não prejudica em nada a qualidade da imagem, o que também é um ponto bem positivo aqui para a TV. E será que a televisão tem ou não tem vazamento de luz? Em relação à unidade que a gente tem aqui, pessoal, ela tem sim vazamento de luz, especialmente nas duas pontas inferiores da televisão. Entretanto, como a gente já mencionou em vários outros vídeos, essa é uma questão que infelizmente vai muito de sorte, sabe? Se você comprar uma outra televisão igualzinha a essa, pode ser que seja muito melhor nessa questão de vazamento de luz, ou pode ser que seja igual à nossa, por exemplo. Então essa é uma questão que tende a variar de unidade para unidade. Não é só com essa televisão que isso acontece, e sim com a maioria das televisões do mercado. Inclusive, especialmente por conta dessa questão, eu acho que teria sido simplesmente perfeito se a Samsung tivesse colocado aqui nessa televisão algum tipo de recurso de escurecimento local, como eles colocam, por exemplo, na televisão Q80, porque esse recurso de escurecimento local iria melhorar ainda mais o contraste, que já é bom, e também iria ajudar a melhorar ainda mais o nível de preto da televisão, que também já faz um bom trabalho. Mas enfim, não é o caso da televisão. Não tem aqui um recurso de escurecimento local, mas ainda assim, no contexto geral, ela entrega um bom nível de preto e também um bom contraste. E uma outra coisa interessante sobre essa televisão é que, da mesma forma como acontece com as outras televisões que a Samsung está lançando esse ano, esse controle aqui não funciona com pilha, pessoal. Ele vem com uma placa solar aqui atrás que carrega via a luz do sol ou via a luz da sua lâmpada de casa, ou, se você preferir, também pode carregar via USB, o que acaba também sendo um diferencial interessante das televisões da Samsung, se comparado a outras concorrentes do mercado. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam da televisão, gostaram, não gostaram? Pelo menos as nossas primeiras impressões estão sendo sim bem positivas, mas agora eu também estou bem curioso para testar essa televisão ao lado de outras televisões, fazer comparações mais completas. Inclusive, se vocês querem ver uma comparação dessa televisão com alguma outra concorrente, aproveita para colocar aqui embaixo no campo de comentários, que a gente vai estar lendo todos os comentários e trazendo comparativos se vocês assim quiserem. E também lembrando, se vocês chegaram até o final desse vídeo, o apoio de vocês é extremamente importante. Então, se vocês puderem apoiar esse vídeo, dando gostei, deixando um comentário e também se inscrevendo no canal, a gente agradeceria muitíssimo. E também lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Diariamente lá a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisões, e é de graça para participar. Então a gente também está esperando vocês lá. Mas de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!